Dos componentes metálicos, um único poste de madeira, terra úmida e um perímetro invisível que os insetos se recusam a cruzar. Você pode montar isso por US$ 20 e depois a chuva o alimenta de graça. O setor de controle de pragas gera 5 bilhões e 500 milhões de dólares anuais, vendendo aerossóis que só funcionam por 3 horas e que foram criados inicialmente como armamento químico para combate na selva. O que vou te revelar foi suprimido, não porque fosse ineficaz, mas porque nenhuma corporação conseguiu encontrar uma maneira de te cobrar uma assinatura mensal por terra e fiação de cobre. Aqui está a construção precisa, cada componente, cada dimensão, onde adquiri-los e como montá-lo hoje mesmo. A seguir, vou te guiar através da pesquisa de laboratório alemã de 2015, que valida o processo, e a crônica de 270 anos de como isso foi erradicado por uma das mudanças corporativas mais predatórias do século XX. A construção é básica, requer dois materiais: fio de cobre nu de calibre 16. Procure fio de cobre para eletrocultura na Amazon. Carretéis de meio quilo de cobre puro a 99,99%, aproximadamente 38 a 40 metros, custam entre 13 e US$ 15. Um carretel cria várias estacas e sobra fio para anos. O segundo item que você precisa é fio de aço galvanizado. Essa camada galvanizada é zinco, e o zinco serve como seu eletrodo reativo. Um rolo de 30 metros de calibre 14 na Home Depot custa de 8 a US$ 10. Você também precisará de varas de bambu ou estacas de madeira, de aproximadamente 90 centímetros de comprimento. Um pacote com 10 em qualquer loja de jardinagem custa uns US$ 5. O total por tudo é de aproximadamente 20 a US$ 25, o que te dá 3 estacas completas com fio de sobra. Aqui está o método de montagem. Enrole 90 centímetros de fio de cobre em uma espiral solta ao redor da parte inferior de uma estaca. Enrole 90 centímetros de fio de zinco ao redor da mesma estaca com o mesmo design. Ambos os metais devem tocar a terra quando a estaca é inserida, mas não devem se tocar acima da superfície. Finque a estaca de 15 a 30 centímetros em terra úmida. A umidade é o fator crítico aqui. Serve como o eletrólito que desencadeia toda a reação química. A terra seca não faz nada. Despeje água ao redor da base para iniciar, e a chuva o recarrega automaticamente a partir de então. Você não faz nenhuma manutenção adicional. Para um acampamento, construa 3 estacas e as coloque em forma triangular. Coloque uma perto da sua barraca de camping, outra perto da sua área de cozinha e outra perto do seu fogo. Isso protege aproximadamente 21 metros quadrados. Para água parada, barris de chuva, bebedouros de pássaros ou poças, qualquer área que não drene, coloque uma espiral solta de fio de cobre nu diretamente na água e deixe-a lá. Baseado nos dados que estou prestes a apresentar, essa ação por si só resulta em uma morte quase total de larvas de mosquito, sem usar um único elemento tóxico. Algo aconteceu na minha própria propriedade antes que eu entendesse qualquer coisa sobre a ciência, e vale a pena mencionar porque foi o que me aprofundou nesse assunto originalmente. Em julho passado, eu tinha 2 barris de chuva em uso. Um está situado perto da calha de cobre. A água viaja através da chapa metálica do meu telhado antes de chegar a esse barril. O outro é completamente de plástico, alimentado diretamente por outra calha diferente. Em meados do verão, o barril de plástico era um caldo de cultura para mosquitos. Eu o esvaziava e esfregava a cada 3 dias apenas para controlá-lo. O barril alimentado por cobre permaneceu limpo durante toda a estação. Nem uma única vez observei larvas nele. Sinceramente, presumi que era sorte ou uma variação na exposição ao sol. Então descobri o estudo de Becker e fiquei pasmo. Os resíduos de cobre que se desprendiam daquela chapa do telhado estavam fazendo exatamente o que os dados do laboratório validariam mais tarde. Eu tinha a solução no meu telhado por anos e não fazia a menor ideia. É assim que essa informação está realmente profundamente enterrada. Agora, a história por trás disso é realmente intrigante e merece alguns minutos porque altera, como você percebe, toda a narrativa. Começa em Paris, 1747.
O abade Jean-Antoine Nollet, físico pessoal do rei Luís XV, o homem que uma vez enviou um pulso elétrico através de uma cadeia de 200 monges, apenas para demonstrar que a eletricidade se move através dos corpos humanos, organizou o teste mais simples possível. 2 vasos idênticos de terra, as mesmas sementes, a mesma luz, a mesma água. Uma variável. Um vaso recebe uma corrente elétrica por 10 horas ao dia. Em 3 dias, os resultados não são sutis. As sementes eletrificadas perfuraram a terra. As sementes de controle nem sequer abriram suas cascas. Mas escondido em seus registros, quase como uma reflexão tardia, há algo completamente diferente. Pequenas moscas se reúnem livremente ao redor do vaso sem carga. A eletrificada se encontra no que Knowledge chama de zona de isolamento. Os insetos pairam no limite e recuam como se batessem em um muro invisível. Ele não especulou o porquê, apenas documentou o que observou. Depois, a comunidade científica o arquivou pelos próximos 94 anos. Edimburgo, 1841. Alexander Bain era um relojoeiro que precisava de eletricidade barata e não tolerava soluções caras. Seu conceito, uma placa de cobre e uma placa de zinco enterradas em terra úmida atrás de sua loja, unidas por um fio acima do solo. Ele verificou o voltímetro, 1 volt, sem ácido, sem gerador, sem banho químico. A umidade do solo age como um eletrólito natural. O zinco libera elétrons, o cobre os coleta, e a corrente flui de maneira constante. Ele chamou de bateria de terra. Alimentou seus relógios por meses sem nenhuma intervenção. E quase como uma nota de rodapé em seus diários, as moscas picadoras ao redor de sua oficina haviam desaparecido completamente. Um proprietário de terras escocês chamado Robert Foster leu sobre isso e instalou uma rede de cobre e zinco em seus campos de cevada perto de Elgin. Publicado no British Cultivator em março de 1845, os danos por pragas eram quase nulos. Sem pulgões, sem besouros. Os trabalhadores relataram que os enxames de insetos picadores, que costumavam atacá-los ao entardecer, paravam na borda dos campos tratados e recuavam. A Royal Society classificou os resultados como extraordinários, e depois nada aconteceu. Documentado, consistente e totalmente ignorado. Depois, a década de 1920. Um engenheiro francês chamado Justin Christofleau construiu o que deve ter parecido completamente uma loucura para seus vizinhos. Um poste de 7,6 metros de altura, coroado com fio de cobre e zinco em espiral, com fios subterrâneos que se estendiam em terra úmida. Toda essa estrutura alinhada de norte a sul ao longo do campo magnético da Terra. Suas culturas de aveia cresceram mais de 2,1 metros de altura, sem um único grama de fertilizante sintético. As videiras que haviam sido arruinadas pela praga da filoxera se recuperaram completamente e produziram colheitas abundantes. As pragas de insetos foram erradicadas, sem químicos, sem aerossóis. Ele vendeu 150 mil unidades em toda a Europa. Fazendas inteiras funcionavam sem pragas, apenas com cobre, zinco e terra úmida. Então, por que você não tinha ouvido falar disso até agora? Em 1912, uma reunião científica internacional revisou as evidências coletadas sobre a eletrocultura. O consenso foi claro: funciona, a ciência é legítima e a implementação em larga escala estava sendo seriamente debatida. Então veio 1914. A guerra devastou a agricultura europeia e destruiu fisicamente a infraestrutura de eletrocultura construída em todo o continente. Quando a luta terminou, as fábricas de munições tinham uma capacidade industrial massiva, enormes reservas de produtos químicos e nenhum mercado. O nitrato de amônio, a base dos explosivos de alta potência, tornou-se fertilizante nitrogenado. Os agentes nervosos organofosforados foram reconvertidos em inseticidas. A indústria química não só entrou na agricultura, ela a engoliu. A bateria de terra não foi desmentida nem desacreditada. Ela se tornou economicamente irrelevante. Um observador da época descreveu perfeitamente: não a abandonaram porque falhou. A enterraram porque funcionava muito bem, custava muito pouco e durava muito.
Não apenas repelia insetos, repelia lucros. 5 bilhões e 500 milhões de dólares por ano, construídos inteiramente sobre soluções que expiram. Você compra uma lata, dura 3 horas. Os bichos voltam, você compra outra lata. Um dispositivo de 20 dólares recarregado pela chuva toda vez que chove não tem espaço nesse modelo de receita, que é exatamente a razão pela qual você está ouvindo isso aqui e não de alguém com um orçamento de marketing. Agora, Ana, aqui está a ciência moderna que conecta tudo isso. Em 2015, o Dr. Norbert Becker, da Associação Alemã para o Controle de Mosquitos, em Heidelberg, publicou um estudo na revista Parasites and Vectors. Sua equipe semeou recipientes com larvas de mosquito. A mesma água parada onde os vetores da dengue e do Zika se reproduzem em cidades de todo o mundo, e introduziu cobre metálico em várias formas: moedas de euro, tubulações de cobre e um fino pulverizador de cobre metálico aplicado dentro dos recipientes. Os resultados confirmaram 270 anos de observação de campo documentada. Os íons de cobre liberados na água alcançam uma mortalidade larval quase completa. O mecanismo é tanto físico quanto químico. Os íons de cobre e zinco são tóxicos para as larvas de corpo mole e alteram os processos biológicos que lhes permitem crescer. E isso é o que torna isso fundamentalmente diferente de cada pulverizador no mercado. Os insetos não conseguem desenvolver resistência aos íons metálicos da mesma forma que desenvolvem resistência aos produtos químicos sintéticos. A física não muda. O metal não expira. A chuva continua recarregando-o. Uma última coisa antes que você vá. Pegue qualquer fio de cobre que sobrou da construção de suas estacas e solte uma espiral solta em cada fonte de água parada em sua propriedade. Barris de chuva, bebedouros de pássaros, aquele ponto baixo no gramado que nunca drena completamente. Qualquer recipiente que você não possa esvaziar a cada 3 dias. Os íons de cobre são liberados continuamente na água, e de acordo com os dados, você está observando uma mortalidade larval quase completa em 24 a 72 horas. Sem DEET, sem pastilhas para mosquitos, sem tratamentos mensais. Basta enrolar o fio, jogá-lo e ir embora. Se esta história mudou sua forma de ver as pragas em seu jardim e os produtos químicos em seu armário, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos desenterrando a história que tentaram sepultar. Vamos cultivar um futuro melhor juntos. O próximo tesouro de conhecimento oculto será revelado em breve.